de JK, né? Eu tive que... Fiz aqui uma. Sim? Posso continuar? Acho que já Pode? passou 1 minuto, Não, Pedro. passou não. Estamos no 40. Não? Bem, deixa eu só botar aqui, tem uma... Tá. E é isso, eu tenho interesse nessa área, nós temos um projeto aqui em Brasília que chama Caminhamentos Missão Cruz, né? E então a gente tem essa preocupação de levar a história de Brasília para as escolas, para as pessoas conhecerem, né, o que nós temos aqui, né, e qual a nossa riqueza, e também a história oral, né? Uhum. 1 minuto, né? Opa, 1 minuto. tá Olha bom. só. Ponto para a Liciane. Vamos ver a Lucinete. Como é que ela se sai? Então, boa noite, eu sou Lucinete Moraes, sou historiadora e antropóloga, né? Pesquiso na área do patrimônio, especialmente patrimônio material, e atualmente tenho me debruçado a estudar mais sobre antropologia visual, né? Tanto a questão da análise fílmica, mas como a produção audiovisual, né? Como uma possibilidade de antropologia para a gente devolver para a comunidade. Porque a comunidade não vai ler, né? Sua dissertação, sua tese, fica muito distante. Então, eu acredito que isso é uma devolutiva, trabalhar o audiovisual junto à comunidade. Deu certo? Ok. Passei. Foi menos que 1 minuto, mas foi assim bastante preciso. Agora vamos pedir ao Henrique Rocha para que faça o exercício também com a gente. Vocês estão me escutando? Boa Estamos. noite. Eu acho que a minha câmera não está pegando. Mas tá legal. Então, boa noite a todos e a todas. Meu nome é Henrique, da Rocha Hernandes, né? Tenho 20 anos. Eu sou estudante do cinema aqui na cidade de Goiás, no Instituto IFG, né? Eu comecei agora a entrar nesse mercado do audiovisual, né? Pesquisar mais, entrar mais profundo num set, entrar mais profundo na realidade, nas histórias das pessoas, né? Aprender também com elas, né? E aprender comigo mesmo e me surpreender, né? Porque acho que a gente aprende mais com nós mesmos do que com a própria faculdade, né? A gente fica assim, né? E eu acho que é só isso. Eu sempre tento me aprofundar mais na pesquisa para documentário, sabe? Aqui na cidade de Goiás, com as mulheres que trabalham na questão do quilombola, né? Porque aqui a gente tem a questão quilombola. E eu sempre tento aprofundar mais, né? Sobre essa questão. Passou 1 minuto já? Já. Que eu me enrolei meio aqui, mas é só isso mesmo. Muito Depois obrigado. eu vou dar um macete para a gente exercitar isso. Tá certo. Vou passar para o João Dornelles. Boa noite. Boa noite. Todos me ouçam? Sim. Bom, então eu sou o João Dornelles, sou formado em gestão de turismo pela UEG e mestrando em geografia pela própria UEG também. E sou um produtor e realizador audiovisual independente aí já tem 5 anos. E gosto muito de fazer a provocação e levar o sentido da memória material, imaterial e das histórias orais, né, em que conseguimos contemplar e dar assim um pouco mais de visibilidade a todos os, como que eu posso falar, os subalternizados, os invulnerabilizados, em aparecer, em dar a voz à identidade do patrimônio. Acredito que é isso. Acredito que foi 1 minuto, certinho? Foi. Valeu. Bom, na média geral aí dá para a gente ver que todos nós, né, que estamos ligados à produção audiovisual, já temos isso incutido, né? E essa é uma grande vantagem para você, quando está no momento, por exemplo, o João entrevistando uma mulher,
E ele sabe que ele precisa fazer um vídeo de 7 minutos no máximo, que é um tanto bom demais para a internet, que é o principal palco que tínhamos e agora está se consolidando, né? Se ela falar mais de 2 minutos, não vai sobrar espaço para ninguém falar, né? Então, a gente precisa ser pontual nisso. Às vezes, a pessoa está falando, ela entra no... Você vai ouvir, vai gravar, mas depois você volta na mesma pergunta e pede para ser mais objetivo. Dá algumas dicas para a pessoa, falar, fala disso, mas da sua maneira, né? Mas procura direcionar. Isso é que chama direção, que no documentário tem, na ficção tem, por demais, porque está tudo escrito, né? Então, no documentário, não, mas você pode interferir. Agora, aí, a gente vai entrar ainda nesse assunto, é como interferir, como abordar. Isso é o que dá autenticidade para o seu material, né? Tem material que a gente vê que, nossa, decorou bem o que o diretor falou, né? Tá bacana, mas onde que está a vida, né? Onde que está a emoção da pessoa? Isso acontece muito no jornalismo, né? De você praticamente dizer para o seu entrevistado o que você precisa que ele diga, né? Mas o nosso caso é diferente. As pessoas que querem trabalhar como o João já tem essa predileção e a maioria de nós aqui temos, né? A nossa abordagem é diferente e começa até mesmo para como você chega nos locais, quer seja principalmente patrimônio material, né? Onde envolve muitas falas, muitas vozes, como você chega nos mínimos detalhes, eu trouxe uns aqui, vai determinar se você vai ter a autenticidade daquilo ou se não, né? Muito, muito, muito. Eu já passei por experiência de entrevistar uma pessoa que já havia sido entrevistada sobre o mesmo assunto e tal, e ela no final fala, nossa, engraçado, com você eu fiquei mais tranquilo e tal, quanto eu fiquei nervoso. Aí é que não sei nem quem é o outro, para falar a verdade, sabe? Não sei. Mas chegaram aqui num carrão, desceu meia dúzia de gente, invadiram a minha casa, ligaram um tanto de luz e não sei o quê, tererê, parará, e aquilo intimidou a pessoa. Então, até eu vou trazer aqui o que a gente escreveu. Como eu coloquei lá no... que eu escrevi, né? Como eu coloquei lá no formulário de inscrição, a gente precisa gravar essa... cadê o negócio? Agora sou eu. Se vocês estão vendo o quê? A minha tela ou... Sim, é sua tela, Pedro. Mas eu estou querendo colocar aqui. Deixa eu voltar aqui, compartilhar a tela, vou pegar clicar 2 vezes ou arrastar para cá. Por que não vai? Desculpe, eu não entendi. Nem era para entender. O Google aqui falando. Eu que estou querendo entender aqui. Espera aí, compartilhar a tela, né? Aí eu abro. Não está abrindo, deve estar... Um minutinho, gente. Deixa eu vencer essa luta aqui, que eu ensaiei, agora não está dando certo. Eu tenho que abrir o bichinho, cadê? Ele vai estar... Ai. Sim. Agora vocês estão vendo? Não, Pedro. Ainda não, Pedro. Agora eu vou chamar aqui para compartilhar a tela. Aí vai aparecer o texto, quer ver? Ok? Deu. Agora deu? Sim. Então tá. Então nós já passamos por esse primeiro exercício aqui, o pouco que eu falei antes de Henrique e João Dornelles entrar, isso mesmo, dando uma ideia do que é a oficina, né? Mostrando o quanto ela pretende ser objetiva e focada em produções que a gente faz, né? E esse agente
é quase que a gente mesmo, não é bem muita gente trabalhando na equipe, que a tendência tem sido essa, e os recursos que estão sendo disponíveis, a gente vê que tem que trabalhar com a equipe enxuta, sim, senão não sobra dinheiro para finalizar o filme, né? Então, gente, quando eu falei enxergar o som e ouvir a imagem, que é um subtítulo dessa oficina, é bem isso mesmo. A primeira coisa que a gente precisa ter, se você tiver um celular, eu até tenho um vídeo aí para mostrar que eu fiz todo no celular, você precisa conhecer o seu equipamento, você precisa virar menino quando recebe um brinquedinho e olha, brinca, experimenta, né? Grava assim, grava contra o sol, grava à noite no seu quarto, grava um carro entrando na garagem para você ver como é que aquele celular, a câmera daquele celular comporta com luz em movimento em direção à câmera. Você precisa se entender com ele. Bom é o equipamento que você conhece, que você domina. Esse é o bom, né? Não adianta você ter uma câmera tal, e aí chegar lá, colocar no modo automático e ela que vai fazer o trabalho. Então, você não tem ideia de como ela faz a captação de som. Se você puder fazer uma leitura do manual, algo que lá no começo da minha carreira era imprescindível, você tinha que ler, porque não tinha ninguém para falar para você como é que funcionava aquilo direito, né? É o ideal. Principalmente quando a gente compra câmera usada e tal, pergunte pelo manual. E hoje tem a facilidade de você conseguir na internet o manual da câmera, né? Vira livro de cabeceira quando você quer mesmo fazer produções que tenham alguma qualidade, né? E lembrando que você não vai resolver tudo lá na ilha. Não tem jeito de resolver tudo na ilha. Lá a gente faz, a gente reenquadra e tal. Ixi, acho que a gente vai ter que voltar. Talvez se eu for aqui, vou atualizar e colocar aqui um pouquinho de tempo a mais. Só um minutinho. Ih, nem sei fazer isso. A gente volta na hora que ela terminar. E o modo automático da câmera, né? Ela quando não é um celular, não é o ideal para a gente trabalhar mesmo, né? Porque você restringe muito a sua capacidade e, pior, vicia, porque fica muito fácil de trabalhar, fica muito fácil. E uma coisa que é importante, seja lá em qual câmera que você estiver trabalhando, é você ter ideia do quanto que o contraluz limita o seu trabalho, a não ser que você queira o contraluz, né? Essa foi uma... Eu inseri isso aí por conta do filme que o colega aí mandou. Ele tem um filme muito bonito, uma pessoa tocando violão muito bem, num lugar muito legal e tal, mas simplesmente ele está o tempo inteiro contra a luz, né? Então, assim, você não vê aquelas expressões de quando a pessoa está tocando, o sentimento daqueles gestos, porque o contraluz atrapalha. Geralmente, quando a gente está fazendo documentário, você não vai fazer a entrevista com a pessoa que ela não aparece, a não ser que seja um documentário policial, alguma coisa assim, né, que ela não possa aparecer. Aí você vai fazer isso acontecer, você não vai deixar que isso aconteça por um acaso ou um desleixo. Não, olha só, nossa, se eu tivesse dado o caso dele era um passo para a esquerda, um passo, ele teria um outro produto, outro, porque a cena toda é uma pessoa tocando um violão sentado, a música bonita que eu nem conhecia, né? Outro detalhe que é importante, que vai bater lá na edição, é você escolher o formato que você vai trabalhar. Se você pretende trabalhar para o cinema, as câmeras mais profissionais ou semi-profissionais, elas te oferecem o formato 1920 por 1080.
Eu, pelo menos, trabalho nesse formato, porque pode ser que vá para a sala de cinema. Geralmente, acaba que você inscreve em algum festival, né? E como o material que eu colho, eu vou colhendo, né? Eu falo, não, a hora vai para filme, então foi. É o que aconteceu com o filme que eu fiz com os Carreiros, pouco cartão de memória e tal, mas falei assim, mas o que eu gravar, eu vou gravar full, né? E isso me educou a falar, olha, não adianta eu sair daqui dessa viagem que eu fiz com eles, né? Lembrando, né? Com 1 tera de imagens, que até chega na hora de edição complica muito. É melhor eu fazer bem feito cada uma tomada em 1920 por 1080. Vai tomar um espaço maior no meu cartão? Vai, mas tudo bem. Mas eu... Então, você começa a se policiar, porque você vê, por exemplo, o fotógrafo de casamento, né? Antes, o cara ia lá e tinha que acertar na foto. Ele não podia fazer 500 fotos de um casamento para depois tirar 30, 40 e entregar para a noiva. Então, nosso trabalho é diferente, porque muitas vezes você está gravando com uma pessoa e surge um fato, ou surge uma segunda pessoa naquela situação, e você tem cartão de memória para dar continuidade às gravações, aos depoimentos, o que for, né? E outro detalhe, o ajuste de frames por segundo. Alguém tem dúvida em relação a frames por segundo, o que é? Olá? Eu tenho. Eu tenho dúvida, Pedro, não Tem? sei. Tá certo. Lucinete, Henrique, João. Não, então vamos lá. Liciane, é a velocidade com que você vai gravar, certo? Acho que você já ouviu contar que o cinema, para poder ter o sincronismo de aproximar mais dos nossos movimentos naturais, isso foi feito a partir de gravação com trote de cavalo. Eles pintavam o cavalo com uma lista, né? Então, ali se entendeu que uma quantidade de quadros, que eram 24 quadros rodados em um segundo, dava muito aproximado do nosso movimento, no movimento humano e no movimento de todas as coisas, porque a nossa referência é nossa, né, em relação a como vemos, né? Quando foi fazer a transferência para... E o cinema, película e tal, sempre funcionou em 24 quadros por segundo, né? Quando foi digital, passou para digital, passou-se a fazer 29,97 quadros por segundo, né? E isso fez com que também ficasse próximo. Foi um ajuste que foi feito na velocidade da gravação, para que o som e a imagem andassem juntos, né? Tivesse a sincronia. E aí a gente arredonda para 30 frames por segundo, né? Mas isso vai interferir lá na ilha de edição. É um negócio que a gente precisa ter, porque quando você for editar, se não for você mesmo que for editar e tal, você precisa perguntar para o editor se ele setou, ou seja, programou o programa dele para receber imagens em 29,97 ou 30 frames por segundo. Porque senão você vai ter um problema de sincronismo que a gente às vezes vê por aí, né? É pouco, mas vê. Mas acontece, o sincronismo de fala e imagem. Então, esse é um detalhe que... Como se fosse um delay. Exatamente, a palavra é essa, né? Tá. E também você pode ajustar em outras velocidades, né? A mais usada é 15 frames por segundo, e aí vai depender do que você vai querer gravar. Que a gente aí, pelo andar da hora aqui, não vou me atenar muito, não. Passando para a parte do som, quando eu falo você enxergar o som, quando você chega no ambiente para gravar, é bom você treinar o seu ouvido para enxergar o som que tem ali, sabe?
E, para treinar o ouvido, eu comecei usando isso aqui. Se você pegar um funil depois aí na sua cozinha e andar pela sua casa ouvindo os ruídos, ou se pegar agora e fizer assim voltado para o seu computador, para o seu notebook, você vai perceber o quanto de barulho ele faz. Se você for no ar-condicionado, você vai perceber o quanto de barulho ele faz. Se você for na chaleira de café, usando aí a sua cozinha como referência, é estrondoso. E isso, o nosso ouvido, ele consegue abaixar e equilibrar os ruídos. Ele faz isso naturalmente, né? Só que o equipamento não. Principalmente quando você está gravando com o microfone da câmera. Ele não, ele vai pegar todos os ruídos que tem no ambiente. Então, se você tiver atenção para o som, principalmente os ruídos, e esse instrumentozinho aqui vai te educar, depois você não vai sair para gravar com, né, fazendo a auscultação de som. Você vai conseguir ter sons mais limpos. E som é aquela coisa, a imagem, eu chego aqui nessa imagem minha e melhoro 1000 vezes, até para ver se tira um pouco de rugas e tal, e tal, e tal. Mas o som, ele é cruel. Ele tem alguns ajustes, mas acontece de você fazer tantos ajustes que aí a minha voz já não é mais da minha voz. O tom da minha voz, o timbre da minha voz não é o mesmo. Então, o som precisa ser gravado assim, muito bem. As pessoas têm muita ligação com a imagem, né? Mas o som é 50%, é 100% importante quanto à imagem. Você precisa ter os dois bem, muito bem sincronizados, né? E a